E aí, meus queridos, tranquilos? Aqui quem fala é o Dom, pessoal. Antes de começar o vídeo aqui, eu já queria dizer pra vocês, este vídeo é um dos muitos semanais que eu vou trazer a respeito dos especiais, HQ especial. O que é uma HQ especial? É a HQ que conta a história de alguém, geralmente é de alguém, né? Ou de algum grupo separadamente, ou seja, teve aquela Here's Negan, que contou sobre o Negan que eu trouxe aqui semana passada. E nessa semana vai ser Morgan, né? Especial de Natal do Morgan, com seu filho Dwayne, que vai ser esse vídeo de hoje. O da semana que vem talvez seja da Michonne, beleza? Mas enfim, vamos ver semanalmente aqui. Não tem muitas HQs especiais, tem poucas, mas eu vou trazer todas elas, beleza, pessoal? E essa semana ainda tem vídeo especial dos inscritos, né? A teoria dos inscritos. Bom, então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para poder explicar para vocês essa HQ especial do Morgan, primeiramente ela foi lançada em 2007 e foi relançada, né, em 2013. E para contar para vocês, primeiro eu vou contar a história, para contar de novo, né? Vou contar a história e depois a gente vem comentando alguns pontos interessantes. Vamos lá, bom, o Dwayne tá lá de fora da sua casa, xeleque, numas lenhas lá, tá lá batendo na lenha e tal, cortando lenha, né, fazendo trabalho de um lenhador, tudo bem. Nesse momento a gente percebe que tem neve na casa onde ele está hospedado, de certa forma, né? Provavelmente aquela casa atrás é a casa dele, porque tem barricadas. Além de neve, tem barricadas na casa. Então, isso que me levou a crer que aquela casa é a casa onde ele está ficando. E nós vemos, além disso, não tem nenhum detalhe interessante, importante assim, só vemos que tem um machado e isso é útil e tal. E bom, então ele chega, ele vai bater na porta, né, para poder entrar na casa de novo, e o Dwayne está sentado lendo quadrinhos, né? E aí ele entra e tal, e o Dwayne pergunta se não tem zumbis lá fora, se ele não viu nenhum mauzão lá fora. E o Morgan ainda destaca, olha filho, desde que começou o frio, né, a neve e tal, os zumbis não têm vindo para essa direção, eles têm ficado bem longe, a gente quase não vê zumbis aqui. Isso é um ponto legal de se ver, porque muita gente perguntava, cara, e se nevasse em The Walking Dead, cara, o que aconteceria? Isso, provavelmente os zumbis não viriam. Porém, o frio lá é muito intenso, então eles estão passando frio. O Dwayne ainda fala, vem, tá muito frio, moleque, eu ia congelar lá fora, mais um minuto eu ia congelar e tal. E o Dwayne destaca que tá realmente muito frio. Bom, nesse ponto eu achei legal que o Dwayne ajudou ele, o Dwayne tá sendo útil, então. E o Dwayne não morreu na casa dele, né, naquele momento na casa dele. Talvez o Dwayne tenha morrido depois, né, depois é bom, depois na casa dele ainda. Talvez eles fossem lá visitar, fazer alguma coisa, e o Dwayne fosse mordido pela mãe dele, como o Morgan ressaltou, se não me engano. Bom, continuando a história, então o Morgan tá levando as lenhas pra dentro de casa e os dois vão andar. E aí o Morgan diz que, olha, você já acabou de ler seu quadrinho e tal? E o Dwayne fala que sim, de novo, ou seja, ele já leu o quadrinho e releu várias vezes. E ele fala que gostaria de poder ler quadrinhos diferentes, porque ele está cansado de ter que ler sempre a mesma coisa. Nesse momento a gente vê que o Morgan vai presentear ele, o Morgan fala que tem uma surpresa para ele, alguma coisa do tipo. Então eles vão para direção à lareira, lá o Morgan começa a pegar um presente. Bom, um ponto legal, o Morgan arrumou tempo, né, arrumou jeito de comemorar o Natal com o seu filho, ou seja, ele não queria que seu filho perdesse uma das comemorações mais, vamos dizer assim, importantes do ano, pelo menos pra mim o Natal é a mais importante, a mais legal, que eu mais gosto é o Natal, e provavelmente pro Morgan e pro Dwayne também seria, então o Morgan não queria que ele perdesse essa oportunidade de comemorar o Natal só porque tá tendo um apocalipse zumbi. Então o Morgan montou até uma árvorezinha de Natal, cara, e deu pro Dwayne um presente. O presente era pesado, blá blá blá, e o Dwayne abriu, era um Game Boy, cara. Game Boy, pra quem não sabe, é um console portátil movido a pilhas, enfim, tipo um PSP da vida, porém a pilhas e não a bateria. Ele não citou se era o Game Boy Advance, provavelmente não, era só Game Boy mesmo, mas ele ficou muito feliz, ele gostou muito do presente, falou que amava o pai dele e tal, e aí o Morgan também fala que ama eles e tudo mais, os dois. Enfim, tem esse momento legalzinho, momento bonitinho da HQ. Depois disso, o Morgan começa a relembrar de alguns fatos. O Morgan vai relembrando de algumas coisas e tal, e o bagulho começa a ficar... é o jovem. E o Morgan começa a relembrar e o bagulho começa a ficar um pouco mais triste, começa a pegar um lado mais sério da história do Morgan e da sua trajetória durante esse apocalipse zumbi que foi bem pesado e arrebentou com a cabeça desse cara. Bom, primeiramente nós vimos... Eu vou citar agora os fatos sem estar em ordem, beleza? Vamos lá. Morgan fala do Rick, Morgan fala do governo, Morgan fala de não ter ninguém, Morgan fala de solidão, Morgan fala da sua esposa, Morgan termina falando que é triste ter que roubar as coisas, mais ou menos isso, beleza?
Tranquilo, depois de explicar, aí o Morgan termina a HQ falando Feliz Natal, meu filho. Feliz Natal do Wayne. Mas, depois de ter explicado tudo isso, agora a gente vai discutir os pontos importantes, os pontos mais legais, na minha opinião, algumas coisas que valem ser ressaltadas. Primeiramente, foi muito legal eles terem feito essa HQ de especial de Natal do Morgan com seu filho, porque é uma coisa que eu acho que seria importante algum dia ainda aparecer no The Walking Dead. E o Natal desses caras, como é que é, né? Porque existe o Natal, os anos estão passando e tal. Apesar de o calendário não estar mais certo, né, o Morgan ainda ressalta isso na HQ, que nem sabe se está certo o calendário, porque o Duane fala pra ele que ele não deixava ele abrir os presentes antes da hora e tal, e agora vai deixar, e o Morgan fala que não tá se importando com isso, porque nem sabe se o calendário está certo mais. Então, a noção de tempo dele está sendo perdida, mas é bem legal ver que mesmo assim o Morgan se preocupou em tentar fazer o máximo para trazer uma espécie de Natal realmente para o seu filho. Eu achei bastante bonitinho da parte do Morgan se preocupar com a infantilidade, né, cara, com a pureza do moleque, de Papai Noel, presentes e tal, tudo isso. Então eu achei legal, velho, ele trazer isso, sacou? Agora os pontos realmente importantes da HQ pra mim são o ponto que ele fala do Rick. Primeiro, ele fala do Rick e ele fala que o Rick foi muito útil, dando os carros e as armas, dando o carro e as armas e tudo mais, e que depois do Rick ele não viu mais ninguém. Ou seja, ele ainda cita que 5 meses atrás ele viu o Rick, né? Então fala que desde 5 meses ele não vê ninguém relacionado à ordem, beleza? Porque o Rick era um funcionário da ordem, era um funcionário da lei, o Rick era um policial. Depois do policial ele não viu mais ninguém relacionado a isso. Ele não viu nenhum político, ele não... tecnicamente relacionados à ordem, né? Ele não viu nenhum político, ele não viu nenhum policial, nenhum militar, não viu exército, não viu agentes, não viu FBI, não viu nada, sumiu tudo. Então ele começa a pensar que acabou tudo, né? Meio que isso. Então, legal também ele falar dos 5 meses, né? Porque ajuda a gente a ter uma noção de tempo. Ou seja, o Duane ainda ficou com ele mais 5 meses, ou talvez 7, 8, 6, não sei. Mas o Duane ainda ficou vivo por esse tempo. Então o Morgan começou a se apegar ao menino. E a gente viu que ele já reclamou de solidão, né? Ele reclamou de ficar sozinho. Ele falou que... como é que ele reclamou? Não falou assim, a gente tá muito sozinho e tal, tô ficando triste. Não. Ele falou que é triste ter que roubar as coisas. Ele não gosta de ter que roubar. Que além da comida, por ele não roubaria nada. Comida e moradia é a única coisa que ele precisa. Por quê? Ele morava numa casa muito grande que tinha muitos lugares para os zumbis entrarem. Não dá para cuidar, 2 pessoas cuidarem de uma casa tão grande. Então eles mudaram e foram para uma casa menor. Essa casa menor não é deles, então eles estão morando numa casa que não é deles, tipo fazendo uma invasão. E ele tem que pegar comida, ele tem que comer, entendeu? Então ele pega a comida do armazém local e ele tá morando numa casa que não é dele. Ele fala que isso é útil pra ele, a única coisa que ele precisa realmente, que ele não gostaria de ter que roubar as coisas. Por exemplo, ele roubou o presente do filho dele, ele rouba armas, ele rouba machados, armas e machados dá na mesma, né, no Apocalipse Zumbi. Mas enfim, ele rouba outras coisas além do necessário, mas isso é tudo pra trazer um pouco mais de conforto pra ele e pro filho dele, o que é necessário de certa forma. Porém, ele fala que ele não gostaria que isso acontecesse e que ele espera que alguém ainda o prenda por roubar alguma coisa, pra ele ver que ele não tá sozinho, certo? Pois é, e ele já reclamou de solidão sem ter a mulher dele e tal, mas mesmo sem tendo o Duane. Ele ainda tinha alguém do lado dele, ele reclamou que ele tava se sentindo muito sozinho, mas ainda tinha alguém do lado dele. Agora imagina quando esse moleque morreu. E se ele realmente morreu mordido pela mãe dele, cara, olha só que tristeza. O Morgan deixou de matar a mulher dele pra mulher dele matar o filho dele, que era a única companhia que ele tinha no momento. Então, tipo, ele mesmo causou a morte do filho dele. E isso é um ponto interessante de se ver. Eles passaram bastante tempo juntos e o Morgan se acostumou com a presença do moleque. E depois ele teve que se desacostumar da presença do moleque, sacou? Por isso que ele ficou meio malucão na série, por exemplo, tá ligado? Provavelmente é isso que explica. Ele se acostumou com a presença do menino e, tipo, depois ele ficou paranoico, ele ficou louco. Porque, tipo, nossa, eu causei a morte dele e eu causei a morte da minha mulher e tudo isso é culpa minha e eu tô sozinho agora, não tem mais ninguém, o mundo tá todo acabado e eu tenho que proteger tudo isso que eu tenho e fazer limpeza e blá 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 e tudo isso. Por isso que ele ficou louco, pelo jeito. Bom, pontos que vale falar de novo é aquele ponto da neve, né? Que na neve os zumbis provavelmente não andam muito. E o último ponto que eu acho que vale lembrar, né, é o ponto de que o Morgan, antes do Apocalipse, era um cara muito certo, ele é ainda, né, um cara muito certo e tal. Mas ele era um cara que tinha horários pra tudo, tinha métodos pra tudo, a maneira certa de se fazer as coisas. E conforme o Apocalipse foi acontecendo, ele começou a devagarzinho, muito lentamente, deixar alguns hábitos, por exemplo, o hábito da árvore de Natal que o Duane falou. Isso é importante tanto para o pessoal que acompanha a série quanto para quem acompanha a HQ, mas para o pessoal que acompanha a série é mais importante. Aliás,
É importante pro pessoal que acompanha a série, pro pessoal que acompanha a HQ, não é tão mais importante. Mas um dia foi, não vou falar nada sobre isso. Enfim, por quê? Muita gente vê o Morgan como um chatão. Ah, o Morgan é um chatão, cara. O Morgan não mata as pessoas. O Morgan tem seus problemas mentais lá e não gosta de matar as pessoas. Isso é doença. Tá no apocalipse zumbi, vem gente roubar, ele não quer matar, ele quer prender. O Morgan é doido. Não. O Morgan tem hábitos, cara. Ele tem sua ideologia, ele tem seu complexo de tudo certinho. Ele tem o seu complexo de ainda se manter humano no meio de um apocalipse onde os monstros estão atacando e as pessoas viraram os piores monstros. Isso é bom. Na minha opinião, isso é bom, tá bom? Ele ainda manteve a sua humanidade. O grande problema disso vem quando ele tenta ir contra a ideologia da maioria. E aí você que acompanha o pessoal que já é mais loucão, que gosta muito deles, começa a achar que o Morgan é muito chato, mas não é isso, tá bom? O que eu tô falando então? Não tô falando nada, né? Bom, o Morgan pode abandonar esses hábitos, tá bom? O Morgan pode deixar de ser o personagem certinho. Por quê? Porque ele já abandonou coisas pequenas. E ele falou que ele estava acostumado com os problemas pequenos e deixava os problemas grandes para as outras pessoas. Porém, agora ele está acostumado com um problema grande, porque problema grande é a vida das pessoas, é uma coisa grande. Mas, como ele deixou de se preocupar com as coisas pequenas, ele pode deixar de se preocupar com as coisas grandes. Não estou dizendo nenhum spoiler, não estou dizendo que o Morgan vai mudar, não estou dizendo que o Morgan vai deixar de não querer matar as pessoas, que vai começar a matar todo mundo. Não estou dizendo isso, pessoal. Estou dizendo que o Morgan pode vir a ser uma pessoa diferente no decorrer da série, então fiquem ligados no Morgan, tá bom? Ele pode se tornar um personagem um dos mais importantes, pra mim ele já é um dos mais importantes, porque ele é diferente das outras pessoas. E tudo que é diferente no meio de Apocalipse Zumbi é importante, tá bom? Tudo vale ser ressaltado. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Sigam-me nas redes sociais, pessoal, para me acompanharem aí na viagem, vou postar foto, vou fazer uma bagunção lá. Vou gravar o vídeo do Dom Responde lá em Porto Seguro, beleza? No hotelzinho lá. Vai continuar tendo vídeo, talvez a frequência diminua um pouco, mas vai continuar tendo vídeo. As gameplays que vão ficar suspensas até eu voltar para minha casa, porque eu não tenho como levar meu PC, beleza, pessoal? Bom, então acho que é isso, né? Os meus avisos já estão dados, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like aqui embaixo, beleza? Vamos bater aí 500 likes nisso aqui. O do Niga tá quase com 500, vamos bater 500 likes. Não esquece de deixar seu like, meu querido. Tamo junto, abraço, eu vou ficando por aqui. Valeu, eu fui!